Você foi pra China também? Fui pra China. Como é que foi na China? Você saiu de onde pra ir pra China? Tava na Itália? Tava na Itália, tava na Juventus. Na China foi... futebolisticamente, velho... Só uma perguntar, assim, como é que te convenceram a ir pra China? Assim, você tá na Itália, bem tranquilo, aí os caras chegam, pô, a gente tem a proposta aí na China. Pô, dinheiro pra caralho. Não, tem isso, claro. Né? Mas, por coincidência, não foi por isso. Não? Porque se fosse por dinheiro, assim, o meu empresário, ele era chinês. Ele era o líder aqui em soccer. E desde o começo ele estava comigo. E quando surgiu... Assim, os primórdios dos primeiros jogadores que começaram a ir para a China, ele tinha uma proposta que era que antes de dar para outro jogador, ele trouxe para mim. Ele falou assim, ó, tem isso aqui para ganhar tanto na China e tal. E eu não queria ir para a China naquele momento, né? E então, assim, a China sempre esteve no radar por conta que ele era, né, chinês, ele tinha contato, né, com o futebol chinês. Mas para tomar a decisão foi o seguinte, eu estava na Juventus e o cara estava me colocando para jogar de primeiro volante. E foi legal porque foi uma coisa que eu quis também, que eu me iludi um pouco, né? Eu joguei um jogo na Juventus, aí o segundo jogo, minha estreia na Champions League, o cara que jogava de primeiro volante machucou, o Marquísio. E o treinador falou assim, pô, você poderia jogar aqui? Eu falei, posso. E aquele jogo, minha estreia na Champions, a gente ganhou de virada lá em Manchester contra o Manchester City. Eu joguei bem naquela posição e tal. Eu falei, pô, vou jogar aqui agora. Eu me iludi. Só que era outra posição, assim, totalmente diferente do que eu estava acostumado a jogar na Itália, por exemplo, né? E eu tive que mudar a maneira de jogar, de pensar o jogo e tal. E depois aprendi, foi legal, gostei. O treinador me deu muita moral. Só que depois ele começou a me tirar. E eu... comecei a ficar assim um pouco puto com ele, né? Eu falei assim, pô, mas me dá uma chance então na minha posição, né? Um pouco mais na frente e tal. Ele, não, você tá bem pra caramba aqui, nosso melhor redista, né? Que eles chamam. O que é redista? É uma posição que aqui não tem, né? Porque o primeiro volante aqui é muito em marcação. Sim. Lá na Itália, eles têm o costume de ser o cara que faz a organização do jogo, que dá o tempo do jogo. O Pirlo. O que o Pirlo fazia com maestria. Né, o maior intérprete da posição. E o volante de marcação, que era o Gattuso, por exemplo, né, no Milan, que foi o auge ali, jogava aqui e ele para organizar o jogo de trás, de baixo, para ter toda a visão e, né, meter as bolas e tudo. E ele me meteu ali. E daí teve um jogo que o cara que estava jogando machucou e falei assim, pô, vai me colocar. Aí ele não me colocou. Aí eu fiquei puto, falei, não, basta, não quero mais ficar aqui. Eu já tinha tentado de tudo, falar com ele, conversar e tal. Ele me dava moral, depois não me dava. Aí eu falei, não, basta. E aí, no outro dia, liga meu empresário. Fala assim, ó, tem a proposta da China. E qual aí era o time? Hebei. Hebei Fortune. Aí eu falei, vamos embora. Nem pensei, não queria mais Juventus, apareceu a China, era uma coisa que sempre, né, tinha aí também. Aí eu falei assim, claro, o dinheiro, né? né? Vamos embora. E aí eu decidi, foi assim... Poderia ter sido melhor, porque quando eu cheguei no futebol chinês, os jogadores já ganhavam como astros. Então, eles já achavam que eram jogadores. Né? Assim, todo respeito, né? Mas o nível estava muito abaixo não ainda. Não saiu né? um jogador da China com frequência para jogar na Europa, por exemplo. Não, Brasil também. Então, assim, falo com respeito ao futebol chinês, mas só falando da realidade, que está um nível normal, porque eu entendi isso, né? Os caras investindo dinheiro e tal. E depois eu falei assim, pô, por que o futebol chinês não chegou ainda, né, no nível do Brasil, da Europa e tal, mesmo com todo esse dinheiro? E aí um dia eu estou no estádio e o Beijing Guan levanta a bandeira. Aí Beijing Guan, né, desde 1980. Eu falei, tá explicado, só tá 100 anos, outro dia, só tá 100 anos. Então, é um processo longo e talvez não chegue ao nível, né, porque aí também tem a questão cultural e de biotipo, né, que o chinês é muito rápido, mas não tem tanta força de explosão, então e a cultura é muito diferente, né, os caras lá, é engraçado, quando eu ia pedir uma coisa que não estava no script, eu ficava, não, espera um momento, mas é uma coisa simples, né, você pode encher aqui, né, o copo de água, não, espera aí, deixa eu consultar aqui, né, e porque não era ele que fazia aquela função, tinha que vir um cara para fazer aquela função, né, então... Mas é simples, pô, rápido, vou matar aqui logo. Né?
E parecia que era a mesma coisa dentro do jogo. Né? Dava bola para eles ficavam pensando, pô, e agora o que eu faço? Deixa eu consultar aqui, né? Mas não, olha pro treinador e aí, agora? Mas não tinha um ponto, né? Então, e foi muito legal, o Renato Augusto, eu estava lá um tempo quando eu cheguei. Você foi no time do Renato Augusto? Não, contra, tá. no time rival, na verdade. Que o time dele era de Beijing, de Pequim, e o meu também era de Pequim, era o time rival. E ele falou assim, cara, já vou te avisando, porque aqui na China tu vai jogar uma parada muito parecida com futebol, né? Mas não é futebol. E é muito louco, porque eu falei assim, pô, achei que era uma piadinha, né? Mas é muito, muito engraçado, porque parece futebol, né? 11 contra 11, tem a bola, tudo, mas... Tem a bola, né? Mas, porra, mas assim, pra você lá, como jogador de alto nível lá, tu deitou nos caras? Como é que foi? Não, aí que tá. É o que eu te falei. Eu queria que fosse legal, porque eu imaginei assim, pô, eu vou lá, né? Eu vou ensinar os caras, né? Passar um pouquinho do que eu aprendi e tudo. Só que os caras já ganhavam como estrela, né? Então os caras achavam que era... Não tava nem aí, pô. Eu fazia lá, fazia o treininho, malandro. Você diz os próprios jogadores chineses mesmo. Né? E então, assim, não deu pra ensinar porra nenhuma. Pra interagir, né? E a questão da língua lá? Tipo, todo mundo falando chinês, como é que era pra você? A gente tem um tradutor, né? Tem um tradutor e... mas no campo não tem, né? Não, no campo não tem. Aí tive que aprender hao, que é bom, e burral, ruim, né? Então... Tá. Pô, é quase burrão. Burral, porra. Burrão é ruim também, né? Qual é, cara? Foi burrão. Ah, caralho, fui mal, entendi. Já consigo lá de intérprete. Burrão. Tira esse aqui, burrão. Gostei. Tá, e aí tu ficou quanto tempo lá? Eu fiquei 1 ano e meio. Fiquei 6 meses, depois voltei, um empréstimo, que foi aquele ano, 2017, em São Paulo. E voltei, depois fiquei mais 1 ano lá. E aí tu saiu de lá porque encheu o saco, tu viu que não dava? Não, e aí eu acho até hoje que foi porque eu fui... os caras, de vez em quando, chamavam uma reuniãozinha, né? Os estrangeiros e a direção, né? Os diretores, né? O dono e tal, não sei o quê. E aí a gente, né, no jantar, já no finalzinho, eles tinham a mania de fazer uma parada, né? Eles enchem a taça de vinho e aí tem uma parada de gambei, né? Que eles chegam assim e começam a falar, né? Aí tinha um tradutor aqui e falava, não sei o quê. E no final, gambei. Você bate e tem que virar tudo, né? O copão, né? Puta merda. Final dessa reunião deve ser uma loucura. E aí eu falei essa besteira aqui pro cara lá, né? Falei assim, pô, o Renato Augusto falou, né, que aqui é, né, parecido com futebol, mas não é futebol, né? E aí comecei a falar... Tu falou essa porra lá? Eu falei lá. E aí, assim, tava, né? Depois do gambei já... Aí eu sei que de repente chega a notícia no empresário, falou assim, pô, os caras não te querem mais lá. Né? Aí eu falei, pô, mas por quê? Eu queria ficar mais 1 ano lá, porque eu queria aprender a falar mandarim. Eu falei, caraca, se eu falar mandarim, vai ser... Pô, falando inglês e mandarim, eu falo com todo mundo no mundo, né? Eu falei, vai ser top. Aí eu falei, não... Aí eu não entendi o porquê, né? Eu não tava mal, eu tava... A tua pergunta, não tava deitando lá porque, assim, eu jogava no meio campo lá, ou você tem que ser ou zagueiro ou atacante, porque no meio campo você fica perdido, você só correria a bola pra cima, pra trás, você fica lá assim, não consegue ter... Porque parece futebol, é importante lembrar. Lá não é o meio campo que organiza, é onde cai a bola, quem pegar, pegou, né? E aí, assim, enfim, não entendi, mas anos depois... ligando nos dots, eu falei, caraca, deve ter sido aquela merda que eu falei lá. Os caras ficaram com birra de mim. Porque esse é o objetivo deles, né? Eles fazem um gambei pra dizer que você só conhece eles têm esse ditado lá, né? Que você só conhece as pessoas depois que elas estão, assim, alegres por causa da bebida, do vinho e tal. Então eles faziam isso de propósito mesmo. Eu falei, pô, caí na estratégia dos caras. Caí, liberei aí a parada. Aí falei, merda. Mas e morar na China foi tranquilo? Foi tranquilo. No primeiro ano, não. Porque eu morava em Tijuandao. Inclusive, foi uma coincidência também. Que com a seleção, a gente tinha feito um jogo nas Olimpíadas lá em Tijuandao. Eu nem sabia. E aí, quando eu cheguei lá, eu falei, pô, Tijuandao, tá, isso aqui. Eu fui buscar a história. Mas morei lá 6 meses, mas, caralho, não tinha nada lá. Não tinha um... Tipo interior? Sim. Interior. 3 milhões de habitantes.
Mas aquilo lá também, qualquer lugar que você vai, você pisca, tem 10 milhões de pessoas. Cidade pequena, 3 milhões de habitantes, mas não tinha nada, né? Assim, não tinha um restaurante, eu comia, eu fazia meu jantar em casa, eu tava sozinho lá, eu fui sozinho e a gente Randall foi duro. Eu fazia acostumado arroz lá com as benesses da Pô, Itália. da Itália, né, bicho? Pô. Aí no segundo ano, o time mudou o CT para Pequim. E aí em Pequim já foi outros 500. Aí já... É uma cidade mais... É uma... Metrópole, né? Metrópole. E tem... E tem um bairro lá que é bem legal, que você encontra vários estrangeiros, então deu para fazer amigos e tudo, então foi mais legal. Entendi. Legal. Mas foi uma experiência bacana. Eu queria ficar um ano mais lá, porque eu queria falar o tal do mandarim. Agora tu pode voltar e foda-se. Agora eu não quero mais também. Foda-se.